Ok, gente, parei o vídeo porque tava demorando muito, mas pelo geral demora porque foram muitas peças, né? Tipo, o cone não é tão simples assim para fazer, porque tem aqui o diâmetro aqui embaixo, também tem acima, e aí você tem que fazer as contas, as posições, tudo certinho. Mas isso aqui é bem mais tranquilo, partindo no meio, né? Na metade. Então aqui vamos achar agora os resultados, né? O resultado da capacitância, para depois fazer a comparação. Ok, esse aqui é o resultado da capacitância desse capacitor cônico de 4 dielétricos. Beleza? Agora eu já vou mostrar as magnitudes, né? Ok, as magnitudes já estão até aparecendo lá. Hum, tá carregando, travou, então talvez leve mais um pouquinho de tempo. Voltou. Então essa aí é a magnitude, gente. As direções não estão aparecendo, mas com certeza está indo para dentro. Então, gente, isso aqui é tudo. E agora vamos fazer as comparações, né? Vamos fazer a comparação com o que eu fiz na mão. Ok? Esse é o valor que eu achei lá fazendo o simulado, né? E esse aqui é o valor que eu achei fazendo na mão aqui com as variáveis, esses dados aqui que já foram dados, o ângulo também foi dado, tudo e simplesmente fazer as continhas. Agora eu já vou falar do tópico 6, que é o último tópico, que fala basicamente do capacímetro, que como o mesmo nome já diz, né, é um instrumento que serve para medir a capacitância, permitindo assim testar um capacitor conferindo seus valores. Então serve para conhecer a capacitância sem fazer simulado, sem fazer contas, simplesmente colocando os terminais, né, colocando uns cabos nos terminais que estão conectados com o capacímetro, e aí com a tensão alternada você vai conseguir enxergar, conseguir ver o capacímetro. Então aqui eu tenho umas três maneiras de conhecer o capacímetro, né? Mas em alguns casos você não vai conhecer diretamente o capacímetro, mas vai servir para pelo menos você conhecer qual capacímetro está melhor. Aqui usando a lei de Ohm, após ter medido a tensão do capacitor com multímetro, tipo você consegue achar o capacímetro depois de medir a tensão e a corrente com o multímetro. Aí você vai calcular a capacitância na mão. Isso aí dá o valor da capacitância mesmo. Agora aqui no segundo, com o multímetro, consegue comparar com o capacitor com mais energia, mas não dá o valor exato. Tipo, você não vai conseguir enxergar a capacitância do capacitor, mas você vai poder pelo menos comparar dois capacitores e ver que esse aqui tem mais carga acumulada do que esse aqui. Então é bem importante, serve, né? Caso você queira levar um dos dois, caso você tenha que levar um dos dois, você pode fazer, usar um multímetro, e aí você vai conseguir ver pelo menos qual tem, qual tem mais carga acumulada, e aí você vai conhecer qual a capacitância, você poderia estimar qual está melhor. E aqui no último, usando alguns materiais reciclados como cabo, terminais, cincha e alicate. Aqui basicamente, no final das contas, você vai usar um multímetro. Só que aqui você poderia usar alguns materiais reciclados, né, para criar um jeito de criar com as mãos o que
um capacímetro, né? Aí você vai usar o alicate e tal, você vai usar os cabos para conectar os terminais, juntar tudo, fazer as continhas, tipo, acabou o trabalho e aí você junta e aí você vai conseguir pelo menos conhecer mais ou menos o capacímetro do o capacitor. Então, basicamente, eu já falei dos 6 tópicos que eu tinha que falar, agora vou mostrar um resumo, né, uma conclusão. Aqui, o capacitor vem sendo ampliamente aplicado em situações nas quais se precisa de reforço em termos de alimentação energética. É muito importante porque tem vezes quando você tem corrente elétrica, né, é, que vem diretamente de uma fonte, e aí a fonte, vamos supor, a fonte poderia estar estragada, ou vamos supor, você não vai caminhar nas ruas com uma fonte, né? Você não vai ficar o lado bom dos capacitores, que ele se acumula e você vai usar quando precisar. Você vai usar quando precisar. Até eles servem nas baterias, né? Aí você pode levar a bateria onde você quiser, você pode usar mais adiante, tipo, você vai ter aí para você usar quando você quiser. Então é muito ousado, auxilia muito mesmo, especialmente na prática. E também o que eu poderia falar do capacitor é que o material é muito importante na hora de procurar ou criar ou fazer um capacitor. Por quê? Porque todos os materiais não têm o mesmo aguante, todos não aguentam a mesma coisa. Alguns são mais sensíveis com algumas coisas, outros não. Por exemplo, se você tiver que, sei lá, se as placas forem do material, de algum material, em, vamos supor se o material é, é um material que aguenta pressão, que aguenta temperaturas muito altas, e aí você vai colocar e aí você cria um capacitor que com material que não podia aguentar isso, então aí vai estragar, não adianta, poderia estragar, poderia até atrapalhar sua bateria, ou o que for que você estiver lá utilizando, né? Poderia estragar qualquer coisa, então é muito importante que, dependendo de onde você vai aplicar, você deve saber qual materiais você poderia usar para não estragar nem o capacitor, nem o dispositivo, nem o objeto ou qualquer coisa pelo qual você criou ou você precisa o capacitor. Então é muito importante conhecer o material no lugar onde você vai aplicar. E aqui, como referência, esses dois são os links que eu usei para achar, né? Para achar essas informações que eu tenho, né? Alguns serviram para criar meus slides e outros tinham os valores de alguns dielétricos que eu não conseguia achar, aí eu achava tal para começar a fazer as continhas na mão e tudo mais. Então esses links foram os links que eu usei para fazer o trabalho. Isso aqui é tudo, gente. Então até muito obrigado pela atenção. Tchau.